Olá, boa tarde, bom dia, bem-vindos. Esse é um curso referente à disciplina de estágio. Meu nome é Camila, eu sou estudante da Uninter. E esse curso que eu estou fazendo é referente à disciplina de estágio supervisionado em diferentes contextos. Então, foi necessário eu criar esse curso, né, para poder concluir a disciplina de estágio supervisionado em diferentes contextos, por essa questão da pandemia, né, pelo fato de não poder estar presente para fazer os estágios, por essa questão da pandemia, então, houve essa opção, né, de acordo com a Uninter, de criar esse curso. Então, eu criei esse curso relacionado ao estágio em diferentes contextos. Então, o que seria este estágio de diferentes contextos? Então, a gente sabe que o estágio em espaços formais, são aqueles estágios mais comuns, né? Que é o estágio que acontece ali no ambiente educacional, na escola ou na creche, mas também existem os estágios que acontecem em ambientes não formais. E o que seriam esses ambientes não formais? São esses ambientes que são diferentes ali do contexto educacional mais comum, como a escola e as creches. Então, é permitido ao estudante ele realizar estágios, como, por exemplo, em ONGs, em clubes recreativos, em centros comunitários, brinquedotecas, né? E claro que sempre com esse foco do estagiário levar alguma atividade educativa, alguma questão ali que ele possa dividir com aquela comunidade. Olá, desculpa, tá? Parece que estava meio pausado aqui, agora eu consegui colocar no modo normal. Então, meu nome é Camila, eu sou estudante de pedagogia da Uninter e eu criei esse curso aqui relacionado à conclusão da disciplina de estágio supervisionado em diferentes contextos. O que seria esse estágio supervisionado em diferentes contextos? O estágio supervisionado em diferentes contextos, ele está relacionado com estagiar em ambientes que não são formais, em ambientes não formais, né? São ambientes que são diferentes ao ambiente ali escolar, à escola e à creche, por exemplo. Como, por exemplo, ONGs, clubes recreativos, centros comunitários, brinquedotecas. Então, o estágio em diferentes contextos, ele, como a gente já falou, ele é realizado em um ambiente que é diferente, né, daquele contexto escolar, no intuito do estagiário propor atividades a serem desenvolvidas naquele espaço. Claro que sempre com um planejamento, né, com que ele possa conhecer antes ali aquele grupo, conhecer a história local daquele lugar, das pessoas que frequentam aquele lugar, a demanda ali daquela região, para que assim, a partir desse estudo aí, ele possa criar atividades e oficinas, palestras, enfim, existem vários tipos de questões e atividades que o estagiário pode escolher para trabalhar com aquele determinado público.
Então, é necessário ele ter esse conhecimento prévio daquele tipo de pessoa ali, daquele grupo, para poder melhorar a sua prática ali educativa, né, desenvolver e ter um contato mais direto e assim, dessa maneira, ele poder desenvolver a sua prática docente de uma maneira mais consciente, de uma maneira que ele também tenha um embasamento para realizar o seu plano de aula, para realizar ali as atividades propostas, sempre no intuito de gerar algum tipo de questionamento e suscitar algum conhecimento para poder contribuir com aquele tipo de espaço não formal. Então, nessa primeira aula aqui, eu resolvi escolher as ONGs. A ONG como um espaço que ele é um espaço muito bom de se estagiar, porque as ONGs, elas são diferentes das escolas e das creches, que já tem ali um tipo de funcionamento mais fechado. Eu não estou, em hipótese alguma, aqui fazendo uma crítica, tá, às escolas, mas o tipo de organização de uma ONG, por exemplo, ela é mais aberta e ela permite uma certa abertura um pouco maior para o educador poder trabalhar com aquelas pessoas que estão ali. Por a ONG já ter essa característica, né? O que são as ONGs, né? São organizações não governamentais e geralmente são localizadas assim em comunidades, né? Muitas vezes em comunidades que são muito carentes, em comunidades que têm um nível de vulnerabilidade social muito alto, com muito tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, pessoas com problemas de desemprego, famílias desestruturadas e muitas questões ali que estão inseridas ali no contexto dessas crianças, desses educandos que frequentam essas ONGs. Então, a ONG, ela tem essa característica, né, de ser ampla, de trabalhar questões ali que não são tão... são diferenciadas das escolas, né, que as escolas, elas têm ali todo o suporte ali físico, né, a estrutura física de ter um bom espaço, de ter bibliotecas, de ter salas de informática, né, esse é o ideal. E a creche, e a ONG também, ela é um espaço ali para acolher esses educandos, né, em horário diferenciado daqueles que eles vão para a escola. E ali são propostas várias atividades no intuito de inserir, né, todo esse público, né, que tem essa vulnerabilidade em vários níveis, que passam ali por problemas sociais de muita exclusão social. Então, a ONG, ela vai ser esse lugar que vai ser ali como se fosse um acolhimento, e eles abarcam tanto desde a educação infantil ali, que são os mais novos, né, de 6 anos, 7 anos, até ali no período da adolescência, na fase ali que eles já estão frequentando a escola. E esse processo da ONG, ele é como se fosse uma abertura para muitas coisas, né? Porque a partir da ONG vai ser possível trabalhar muitas questões que não são abordadas na escola, né? Porque a ONG, ela tem muito esse olhar de poder trazer algo de diferencial para aquele estudante, né? Então, foi por isso que eu, nesse estágio aqui de diferentes contextos,
eu resolvi trabalhar em uma ONG, né? Então, aqui eu vou, no decorrer das aulas, eu vou trazer o plano de aula aqui. Esse curso vai ser dividido em 6 aulas, né? Cada uma de 1 hora, propondo em cada aula um plano de aula para ser trabalhado com esse público. No caso aqui, seria com alunos de 10 a 12 anos, tá? 10 a 12 anos. Então, quais são os objetivos, né, do estágio nos diferentes contextos, né? Então, a gente sabe que o ambiente, né, o espaço educativo, ele é importante, né, para a formação dos educandos, e tem todo esse suporte que eu falei, né, esse suporte físico para que possa receber esses estudantes, né, tanto sendo o espaço formal, como as escolas e as creches, e como sendo os espaços não formais, como as ONGs, que é, nesse caso aqui, o espaço que eu resolvi trabalhar. Então, o estágio supervisionado, ele também permite que o professor, mesmo trabalhando e estagiando nos espaços formais, dentro desses espaços, ele possa ter uma prática de levar essas crianças aos espaços que são diferentes da escola. Isso também seria considerado um estágio em diferentes contextos. Por exemplo, o professor está estagiando ali com crianças do ensino fundamental e resolve organizar um passeio, claro que com uma pesquisa, uma proposta para ser trabalhada, né? Resolve organizar um passeio, por exemplo, para o centro comunitário da comunidade. Então, o professor ele vai ali elaborar todo o seu plano de aula, vai traçar os objetivos, vai conversar ali com toda a equipe educacional para propor, dentro desse espaço formal, algo que seja não formal, com aqueles alunos de espaços formais. E também outros exemplos de espaços não formais são as igrejas, os centros comunitários, né, que daí são diferentes públicos e também são espaços que são permitidos ao estagiário realizar estágios nesses locais. Então, a gente sabe que a educação, ela acontece em todos os lugares, né? Em muitos lugares específicos, que não são apenas ali a creche e a escola, né? Então, dessa maneira, o estagiário, ele precisa propor, a partir do seu local específico e escolhido para estagiar, ele precisa propor atividades que vão abordar algum conhecimento, alguma atividade, algum estudo, alguma reflexão para aquele grupo, daquele determinado espaço. Por exemplo, oficinas, né? Oficinas de artes, oficinas de jogos, construção, oficina de construção de artesanato, de mandalas, palestras informativas, educativas, explicativas, rodas de conversa, filmes conscientes para possíveis debate depois sobre algum tema que seja importante e essencial para ser trabalhado ali naquele grupo. Então, a gente vê que tem muitas opções e cabe ao estagiário aí escolher qual vai ser a melhor forma que ele vai poder trabalhar para desenvolver a sua prática educativa. E a gente sabe que o estagiário, ele também está aprendendo, né? Então, a partir dessas experiências, o estagiário também ele vai poder aprender o contato com o público,
vai poder desenvolver o seu senso crítico, o seu senso de lidar com essas questões da prática educativa, né? Porque nós passamos ali muitos anos, né, alguns anos da graduação, lidando apenas com a parte teórica. E aí, quando chega o estágio, nós, os estudantes, os futuros professores, a gente tem essa possibilidade de compreender a prática educativa, e colocar em prática todas essas questões que a gente foi aprendendo ali no decorrer do nosso estudo do curso, nesse exemplo que eu estou dando, que é o que eu faço, que é o curso de pedagogia. Então, os estágios, eles são momentos muito ricos. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo a minha disciplina de estágio aqui, realizando esse curso online, devido a essa questão da pandemia, né? Mas eu não deixo de desenvolver aqui todas essas questões que estão inseridas dentro da prática docente, como, por exemplo, pesquisa, elaboração do plano de aula, elaboração de atividades. Esta aula, ela foi planejada, o que eu iria colocar aqui foi planejado. Então, mesmo que à distância, o estágio, ele permite ao futuro professor todo esse olhar mais prático relacionado à docência, né? Então, por isso que é muito importante todo esse processo do estágio para a pessoa que vai concluir o seu curso. Portanto, então, também o estágio, como eu falei, ele vai ser esse momento da gente poder aprender na prática, poder colocar em prática todo o estudo ali, compreender através do estudo daquele grupo, que tipo de técnica que vai ser abordada, que tipo de atividade que eu vou usar para trazer aquele desenvolvimento daquela atividade. Qual questão que eu vou querer levantar, a partir de qual pergunta, né? A partir de qual reflexão que eu vou querer abordar com aquele grupo. Então, tudo isso é muito importante a gente compreender do que se trata todo esse processo prático da graduação que está relacionado com o estágio. Então, o estágio, ele é esse momento, né, de aprender na prática a docência, tanto nas escolas, né, e creches, que são esses ambientes formais, quanto em diferentes locais, que são os ambientes não formais, como as ONGs, né? Então, é um momento também de crescimento, um momento em que vai haver esse crescimento por ter o contato direto ali com as pessoas, por ter o contato ali com algo que é diferente da teoria. Então, tudo isso vai enriquecer muito a prática. E também vai trazer esse desenvolvimento das relações interpessoais ali, professor-aluno, professor-comunidade, professor equipe pedagógica, professor-famílias, entre várias questões ali que estão dentro desse contexto escolar, que o professor precisa ter essa noção para que ele possa ter uma boa prática, para que ele possa melhorar cada vez mais. E também tem um desenvolvimento dessa docência, né? Além de o professor também ele vai adquirir maior habilidade e engajamento, né? De como aplicar e desenvolver a prática relacionando com a teoria também. Além de
ter questões ali, ao trabalhar as questões, sempre poder trabalhar questões que estão relacionadas à realidade daquele público, sempre trazendo algum conhecimento e alguma atividade, algo que possa estar relacionado com o contexto daquelas pessoas, para que o conhecimento não seja algo muito distante. E para que nesse caso aqui da ONG, né, para que esse estudante também possa assimilar melhor esse conhecimento. Então, por estar propondo aqui, eu propor aqui nessa primeira aula de estágios de diferentes contextos, o local escolhido foi uma ONG. Então, a gente sabe que são pessoas que passam por situações de vulnerabilidade social, tanto familiar também, estrutural, e várias questões. São pessoas que são muito marginalizadas, né? A gente sabe disso. Então, a partir desse primeiro olhar ali, contato com esse público, conhecer a creche, a ONG, né? Conhecer quem são esses estudantes dos 10 aos 12 anos que frequentam essa ONG, quais são as suas questões, o que eles estão passando, quais são... ou seja, ter uma relação mais próxima com essas pessoas, né? Além de poder conhecer o espaço, claro, os primeiros dias, eu como estagiária, a pessoa como estagiário, ele vai dedicar esses primeiros dias a esse estudo prévio, né? Como se fosse uma pesquisa de campo. Vai entrar ali naquele local com o olhar de um pesquisador, pesquisando aquele local, aquelas pessoas, para, a partir disso, poder elaborar que tipo de questões que ele vai trabalhar ali, de que maneira, quais atividades que ele vai propor, e também o intuito daquelas atividades propostas. Então, depois de eu já ter tido esses primeiros contatos com a ONG, né, eu resolvi trabalhar, elaborar um plano de aula e uma atividade muito interessante que eu escolhi para elaborar esse plano de aula, que é uma área que eu gosto muito, que eu acho assim que ela é muito eficaz, que é a área da arte, por ela ter essa abrangência, né? A arte, ela é muito abrangente, porque a arte, ela trabalha questões muito subjetivas, questões psicológicas, questões do autoconhecimento, questões do relacionamento com o outro. Então, a arte, ela tem essa amplitude. E é exatamente por isso que eu gosto da arte, e é exatamente por isso também que eu acho que a arte, ela é fundamental, e ela é uma ferramenta muito importante e muito valiosa para ser trabalhado com esse público das ONGs. Como a gente já falou, são adolescentes, pré-adolescentes que estão em situações difíceis, né? Por questões sociais e várias questões. Então, neste plano de aula, nesse primeiro dia de aula, primeiro não, né? Nesse primeiro contato após esse primeiro contato com as ONGs, eu resolvi elaborar este plano de aula, que está anotado aqui, eu não botei no slide, tá? Que foi a elaboração de uma oficina de mandalas. E o que são as mandalas? As mandalas,
de acordo com o Jung, ele foi um psicólogo, um teórico da psicologia, que ele tem muitas bases ali em Freud, né, na psicanálise. Freud, ele falava muito da questão ali da associação livre, né, que as pessoas ali, os pacientes dele na psicanálise, eles apenas pelo método da associação livre, de falar sem serem censurados, de apenas falar sobre o que eles estavam sentindo, era uma maneira muito eficaz de trabalhar a psique. Era uma maneira muito eficaz de sublimar. Ele usou esse termo, sublimação. Sublimação, de acordo com Freud, era uma maneira que ele descobriu através do método da associação livre de liberar questões do inconsciente que não foram bem trabalhadas, sejam questões vindas da infância, seja questões que foram adquiridas ao decorrer da vida, como traumas, né? Várias questões. E o Jung, ele também, muitas questões, o Jung, ele tem embasamento na psicanálise de Freud, mas o Jung também compreendeu, através dos seus estudos, né, que as mandalas, elas são círculos mágicos, que as mandalas, elas são como se fossem o desenho do inconsciente. E o Jung foi o teórico que eu usei para ancorar aqui nesse primeiro planejamento do plano de aula que eu irei abordar aqui com esses estudantes da ONG, tá? Porque o Jung, ele compreende que as mandalas, elas também são um veículo de sublimação. Podem ser usadas não só a associação livre, né? Segundo Freud, era aquele método de falar sem censura, para curar questões da psique, né? Mas também as mandalas, elas são úteis e necessárias para sublimar essas questões que ele denominava questões ali do inconsciente que precisavam ser liberadas, né? Então, foi por isso que eu resolvi escolher, a partir desse ancoramento nesses teóricos, principalmente no Jung, né? De abordar esse tipo de atividade, de propor esse tipo de atividade com esses pré-adolescentes dessa ONG, tá? Sabendo que a mandala, a arte como um todo, ela tem essa capacidade ampla, né? De trabalhar vários aspectos do ser, colocando o ser como integral. E a gente sabe que a arte, ela é um patrimônio cultural da humanidade. Então, quanto mais a gente compreender que a arte, ela está intrínseca a todos nós, melhor a gente vai poder usar ela como uma ferramenta, nesse caso, né, uma ferramenta educativa, como arte-terapia, como algo que possa passar alguma troca com esses seres, né? Então, eu resolvi escolher, né, trabalhar com essa questão da mandala, né? Primeiramente, no primeiro momento ali, eu resolvi propor que todos pudessem se sentar em círculos, em um círculo grande, né? Para que todos possam se ver, para que todos possam compreender, né? Se olhar e sair daquela coisa de muito estereotipada que a escola tem, né? De colocar as pessoas sem se verem, de não fazer círculo ali. Porém, as ONGs, elas têm mais essa abertura. Claro que na escola não quer dizer que isso é impossível, mas vai depender do professor também querer trabalhar essas coisas mais holísticas.
Então, eu propus ali de sentarem em círculo, de se olharem, de conversar, de se apresentar, coloquei ali, né, no centro daquele círculo todos os materiais necessários para serem utilizados nessa atividade, como, por exemplo, lápis de cor, giz, diferentes tipos de papéis, cores, tintas, pincéis, ou seja, trabalhando também essa questão do sensorial, né? Sensorial, dos sentidos, de compreender ali os materiais, né? Tudo isso ajuda no processo cognitivo desses pré-adolescentes, né? Pois a gente está o tempo todo aprendendo com as situações. Então, no primeiro momento foi proposto ali uma conversa para que eu possa conhecer mais, para que cada um possa dizer o que se conhece em mandala, se já ouviram falar, né? Daí eu iria ali trazer uma abordagem mais explicativa da técnica da mandala, o que a mandala trabalha, qual o benefício das mandalas, por que fazer mandalas, qual o intuito daquela atividade, né? Que é um intuito terapêutico também. Eu coloquei essa atividade aqui como um intuito terapêutico, né? Porque, como a gente sabe, a arte, ela trabalha o ser na sua integridade, né? No ser como integral. Então, eu coloquei essa atividade como uma proposta terapêutica, né? De autoconhecimento, de trabalhar também a questão do emocional, de trabalhar também questões do psicológico daqueles pré-adolescentes ali que estão em situações de vulnerabilidade, né? E também questões sociais. Então, esse plano de aula, ele foi elaborado todo embasado na função, né, e no intuito dessa atividade, que é trabalhar a integridade, o ser como integral, o campo emocional, o campo psicológico e o campo social, no intuito também de criar um vínculo, né, um vínculo positivo com aqueles educandos e também, a partir dessa atividade, fazer desse momento algo positivo para eles, né, para poder se conhecerem, para poder também criar vínculos positivos com os outros, com as outras pessoas que estão ali, para que possa, consequentemente, né, melhorar a convivência entre eles, ter um olhar diferenciado sobre aquele amigo que muitas vezes está ali e nem sabe o nome daquela pessoa, e a partir dessa atividade proposta de sentar em ciclo, possibilita que eles se conheçam melhor, né? Então, a partir dessa conversa, dessa apresentação do que são as mandalas, qual o objetivo da mandala, eu também iria propor ali um momento de relaxamento, pois como a gente sabe, o Jung falou que as mandalas, elas são como se fosse o desenho do nosso inconsciente, né? E quanto mais nós estivermos relaxados, com o campo mais, assim, receptivo, para receber e se entregar a todas essas práticas artísticas, no caso aqui a mandala, mas a gente terá o benefício dessas práticas. Então, com esse objetivo, eu propus um momento de relaxamento, onde iria ter ali exercícios de respiração, uma breve meditação, tá? Uma breve meditação para que seja um meio de se conectar com a essência, de cada um se conectar com a sua essência, com as questões que estão, às vezes, incomodando e que muitas vezes eles não falam, né? Tem medo ou não tem alguém para falar. Então, esse processo de fazer uma breve meditação, exercícios respiratórios
e colocar uma música ao fundo, porque também a gente sabe que a arte ela tem diferentes linguagens, e a música ela é uma linguagem da arte. Então, eu também, além de trabalhar a mandala, que ela está inserida aí nessa linguagem mais visual, né? Eu iria colocar a música, né? Que também é uma linguagem da arte, no intuito de ser uma ferramenta ali para que esses estudantes possam acessar mais facilmente um nível de relaxamento, um nível de introspecção, um nível meditativo e uma entrega maior para essa atividade. Então, tá. Logo após feito isso, né, de acordo aqui com o plano de aula que eu elaborei, cada estudante iria pegar uma folha, iriam ali ter acesso ao material, iria elaborar a própria mandala, sempre ali com aquela questão de focar em si, da autoobservação, de compreender melhor ali o que está passando consigo naquele momento. E a gente observa que esse tipo de atividade parece simples, mas não é. Por quê? Muitas vezes, a pessoa ter contato com esse tipo de atividade, com esse tipo de técnica, pode ser muito útil no decorrer da vida dessa pessoa. Então, além de ser um momento ali de interação, também é uma maneira de introduzir um novo conhecimento para aqueles estudantes, né? Então, a partir do momento que eles estão ali elaborando a mandala, com uma música ao fundo e tal, eles vão ali compreendendo e se entregando aquele processo. E muitas vezes o resultado é maravilhoso, porque a arte ela tem essa capacidade de mexer com a nossa essência, né? Então, geralmente, após essa atividade, as pessoas estão mais receptivas, as pessoas se emocionam, as pessoas se tornam mais empáticas consigo e com os outros. Então, a partir disso, depois dessa elaboração da mandala, todos vão falar um pouco ali sobre o processo, vão falar um pouco ali como que foi aquela vivência e o que eles conseguiram levar de toda aquela experiência. Então, esse plano de aula que eu elaborei, ele tem essa amplitude, né, de trabalhar tanto ali o contato com o outro, porque eles vão interagir entre eles, vai ter uma interação, né, vai ocorrer a interação, que possivelmente vai melhorar, né, a longo prazo, melhorar o relacionamento da turma, eles vão se sentir que são vistos, porque a partir do momento que é proposto esse tipo de atividade, que é algo assim mais subjetivo, que trabalha muito essas questões subjetivas, a partir disso, a gente observa que se criam vínculos muito fortes entre o professor e o aluno, entre os alunos e entre eles mesmos. Então, por isso que eu resolvi focar aqui nessas técnicas que incluem a arte, os meus outros estágios, eu fiz todos relacionados à arte. Esse estágio também, de diferentes contextos, realizado na ONG, eu irei propor essas atividades que estão com foco na arte, porque a arte, ela tem essa capacidade, né, de trabalhar algo que foge da racionalidade. Então, por isso que eu gosto de trabalhar essas questões, que não são muito racionais, que tem a ver mais com sentir, com sentimento, de trabalhar essas questões que são importantes no processo
de ensino-aprendizagem, porque trabalha o emocional, trabalha o autoconhecimento, trabalha questões da subjetividade, que são crianças ali que eu vou trabalhar dos 10 aos 12 anos, nesse caso, que estão ali nessa fase de de terminar o ensino médio, né, de estar no ensino médio, de terminar o ensino médio, não sabe qual que é a profissão que vai escolher, se vai trabalhar, se vai estudar, né, então eles estão com muitos conflitos internos relacionados ao futuro, né, relacionados a tudo que eles vivem na realidade deles. Então, esse momento que é proposto meditações, o uso da arte como terapia, são momentos muito significativos para o processo de aprendizagem dessas pessoas. Então, exatamente por isso que eu resolvi propor aqui nesse ambiente da ONG esse primeiro plano de aula relacionado à atividade feita com mandalas, pois também tem todo esse suporte teórico aí da psicologia, pois sabemos que somos seres multidimensionais, seres que também têm o lado emocional, o lado mental, o lado físico, né? E que se a gente privilegia um lado só, o outro lado ele vai ficar em defasagem. Ai, meu Deus. Ai, que coisa, mano.